Fala, bonita, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para o nosso podcast e com uma convidada super especial. O tema hoje é sobre psicologia. Vamos abordar sobre o assunto de ansiedade, depressão e um pouquinho de autoestima, mas é claro, maternidade. Roda a vinheta. Estou aqui com a psicóloga Eliane Dark. Ela tem especialidade em ABA, que é a análise do comportamento aplicada, e também abordagem cognitiva comportamental. Eliane, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu, muito obrigada. Como a gente já tinha conversado nos bastidores, eu vejo o seu trabalho como um favor à sociedade, você está de parabéns. Obrigada. E obrigada por ter convidado, tá? Espero contribuir, né, com o pouco que eu aprendi até aqui. Com certeza. E Eliane, me fala um pouquinho da sua carreira profissional. Então, quando eu falo de psicologia, eu acho até interessante, porque as pessoas falam assim para mim, Eliane, o que é que você faz atualmente? Além de trabalhar na área clínica, né, fazer meus atendimentos, eu também trabalho na psicologia organizacional. Já tenho 7 anos trabalhando em RH. Então, assim que eu me formei, a primeira área a me abrir as portas foi a psicologia organizacional, que eu vejo que hoje é uma das áreas mais bem remuneradas da psicologia, né? Então, a área de atuação da psicologia ela é muito ampla, ela vai para psicologia hospitalar, escolar, jurídica, organizacional. Então, hoje, muitas vezes, as pessoas falam, mas você não trabalha na sua área? Então, eu ainda dou alguma gargalhada, assim, falo, não, eu trabalho na minha área, sou psicóloga organizacional e clínica. É porque a maioria das pessoas acha que psicólogo já tem que ir direto para a clínica, atender somente pessoas, e na verdade é uma faculdade bem ampla, tem várias formas de você trabalhar dentro da psicologia. Exato. E dentro quando você fez a faculdade, por que a cognitiva comportamental? Por que você se achou ali, você gostou? Nossa, adorei sua pergunta, porque até então o meu desejo era ser psicanalista, né? Eu falei, nossa, eu quero muito ser psicanalista. Então, antes, lá com meus 16, 17 anos, eu lia Significado dos Sonhos de Freud, Totem e Tabu. E aí, no decorrer, né, da faculdade, eu fui me apaixonando pela TCC. Né? Então, assim, não quer dizer que eu não goste da psicanálise, mas eu iniciei psicologia no intuito de me tornar psicanalista. E hoje eu sou cognitiva comportamental. E, Eliane, eu sei que você morou na Itália durante mais ou menos uns 5 anos. Como foi essa experiência? Conta um pouco pra gente. É diferente? O que você viu, assim, fazendo comparação aqui com o Brasil? Bom, posso falar de uma questão, um ponto de vista cultural, são diferentes, mas não tanto. Pela questão da língua, também deriva do latim, né? A questão de eles serem muito calorosos, de gesticular bastante, a alimentação. Então, não vi que foi assim uma diferença gritante, né? Mas posso dizer a respeito de questões mais intrínsecas, como a religião. Acredito que porque já parte do catolicismo, né, a base é italiana. Então, assim, mas não posso te dizer que é tão diferente, né, do brasileiro. Até porque 70% da população brasileira, ela tem aí o sangue, né, italiano. Eu sou bisneta de italiana, por isso que eu tô aqui gesticulando legal. muito. Eu sou apaixonada na cultura italiana, eu gosto muito, principalmente na questão da culinária. Amo massa, sou apaixonada por pizza, macarrão, nem se fala. E minha bisavó, ela tem o sobrenome Sanzoni. E a gente veio, a família toda é italiana. E uma das características da família italiana é que a gente conversa todos ao mesmo tempo. Quando você junta uma família italiana, você fala assim, nossa, tá brigando, não tá brigando, e na verdade tá fazendo a troca ali de conversa, e a gente consegue entender tudo. Então, isso que você falou de ser caloroso, realmente, a família italiana, ela é muito calorosa, ela é muito receptiva. Sim. Isso Sim. realmente acontece lá? Esse calor que nós brasileiros temos, eles são bem calorosos na hora que você vai visitar alguém, receber alguém? Sim, é bem impressionante. Lá a gente se senta à tábua, a gente se senta à mesa para almoçar
inicia um almoço às 12 horas e a gente termina às 17 horas. Nossa! Né? Então é muita comida, muita conversa, é muita troca, todo mundo junto, misturado ao mesmo tempo. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas o povo europeu é frio. Eu posso te falar assim, de convivência mesmo. 9 anos com família italiana, né? Não, eles não são frios, eles são muito calorosos. Pra você ver que é engraçado, as pessoas, elas colocam... Ver a notícia... Ver um jornal ou um comentário e daí já torna como se fosse senso comum, sendo que, na verdade, não é. A gente precisava retirar esses tabus. E, inclusive, entrando agora no assunto muito delicado, justamente sobre essa questão de tabus, vamos entrar um pouquinho agora sobre um assunto chamado a depressão. O que é a depressão em si? Quais as diferenças, os tipos? O que você pode falar para as pessoas que estão passando por isso ou que tem algum familiar passando por isso? Então, a princípio eu gostaria de evidenciar, né? A depressão, ela é uma doença. Ela é uma doença gravíssima, né? A gente tem que ter essa ciência. Uma pessoa que tem depressão, ela tem que buscar tratamento, assim como uma pessoa que tem um câncer busca um oncologista, tem que ir atrás. O que acontece? A depressão, ela é a ausência de prazer, né? Ela é a ausência de prazer, a ausência de energia. Em tudo que você vivenciava, em tudo que você fazia, você tinha algum estímulo, que você tinha alguma motivação, a depressão, ela te tira. Ela te tira essa energia, essa vontade que você tinha de fazer qualquer coisa, né? E a gente tem que deixar muito claro que depressão não é tristeza. A tristeza, ela advém de decorrências de situações da vida, corriqueiras. Eu estou triste porque eu gostaria de viajar, porém eu não posso. Eu estou triste porque aconteceu uma determinada situação. E a depressão não. A depressão, ela é cumulativa muitas vezes. A depressão, ela pode ser biológica, ela pode ser genética, ela pode ser química. Então, a depressão é algo muito sério, que pode levar esse indivíduo, essa pessoa, né, a pensamentos suicidas, pensamentos homicidas. Então, tem que ser tratado. E se a gente vê alguém... não achar que não tem problema, tá fazendo graça. Não é graça, é doença. Uma vez até vi um comentário assim, desculpa o termo na palavra, mas eu achei muito esdrúxulo e muito medíocre o comentário, dizendo que depressão só acontece em gente rica, que não acontece com pessoas de baixa renda ou qualquer coisa do gênero. E como enfermeira, eu percebo que não tem isso. Não acontece. Então, a depressão, para você diagnosticar uma pessoa com depressão, você até pode me corrigir se eu estiver errada, mas é por um longo período de tempo, não é apenas um episódio isolado de tristeza. Isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes a pessoa tá só apenas com um episódio de tristeza e já rotula como Exato. Depressão. E, na verdade, são sucessões de sintomas e de tempo que a pessoa leva até ter um tratamento alopático, até muitas vezes fitoterápico também, e diagnosticar com um profissional, porque muitas das vezes diagnostica, estou com depressão, tá? Quem fez esse diagnóstico pra você? Foi fulano de tal. Não. Procurar um psicólogo, procurar um médico também, ver essa questão, vários profissionais, para depois a gente falar se é depressão ou não. E as pessoas tirarem isso da cabeça de que, vai para uma festa, vai ter momentos felizes, isso é frescura. E tem muito preconceito com isso, eu fico muito triste, porque várias pessoas ao meu redor, principalmente amigas, já tiveram quadros muito sérios de depressão. E eu acredito que a melhor forma de você acolher a pessoa é você oferecer seu ombro, oferecer sua ajuda. Muitas vezes nem precisa isso, mas você estar ali do lado, falar que você está à disposição e não houver o julgamento. E eu acho que o julgamento com as pessoas que possuem a depressão, ele é tão forte que muitas vezes pode até piorar o quadro. E o que a gente fala
que possa ajudar, por exemplo, se eu tiver algum familiar, é isso mesmo, de acolhimento? O que eu preciso fazer? Como é que é esse tratamento da depressão? Então, lá no início que você falou, achei sua fala fantástica, porque realmente a depressão ela não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe gênero. Então, a gente tem que deixar claro, parar de colocar esse estigma. Sim. A pessoa tem depressão porque não tem o que fazer, a pessoa está com depressão porque se levantasse todos os dias de manhã para trabalhar, tivesse ocupações, não estaria nesse episódio de tristeza profunda. Não é assim que funciona, né? Então, assim, primeiro de tudo é um acolhimento, né? Depois desse acolhimento, se você viu alguém na sua família que necessita desse acolhimento, você pode acolher, você senta com essa pessoa e a partir daí procura um profissional. Procura um psiquiatra para estar diagnosticando. Depois que fecha esse diagnóstico, a gente pode entrar aí com a medicação que um psiquiatra vai prescrever o que é necessário, né? Depois dessa prescrição, a gente fala muito sobre psicoterapia, é o que ajuda, né? Então, assim, a gente precisa dessas pontes, desses apoios, né? São necessários na vida de uma pessoa que está passando por essa situação. A partir desse momento que você está fazendo terapia, está sendo medicado, você tem uma rede de apoio que é alguém da sua família, eu falo sempre que tudo pode te contribuir, pode te ajudar. Seja um exercício físico, seja uma religião. Se você gosta, por que não? Mas não, se você gosta, tá tudo bem, não tem problema. Se isso te ajuda, sim, né? Então, é bem necessário a gente entender que, antes de tudo, é o indivíduo, é o paciente. E se não é o paciente, é o seu irmão, é o seu primo, é sentar, conversar e falar, primeiro passo, a gente precisa fechar diagnóstico. Não tá legal, porque está recorrente. Esses episódios, eles são recorrentes, porque não é um fato isolado, não. Olha, já tem 8 meses que você não tem energia para levantar do sofá, para se movimentar, para fazer coisas que antes, para você era super cheio de vida, e hoje não tem mais. Então, tá corriqueiro, são episódios, já tem um certo período desses sintomas. Vamos procurar ajuda, né? Então, antes de tudo, é essa questão, fechar um diagnóstico para ver como que pode prosseguir. Você falando isso me lembrou o episódio de uma amiga minha que ela teve o quadro de depressão, graças a Deus, assim, ela com muita ajuda, psicólogo, psiquiatra, amigos e familiares, ela conseguiu sair desse quadro de depressão. E eu nunca vou esquecer o que ela me falou. Simplesmente, ela falou que ela não estava sentindo legal. Falei, ok. De repente, eu apareci lá na casa dela. Falei, olha, vim te fazer uma visita. Simplesmente, eu sentei ali no sofá junto com ela e eu não falei nada, absolutamente nada. E ela começou a destrinchar o quadro dela e a falar, desabafar. Eu simplesmente falei pra ela, falei assim, amiga, eu tô aqui pra te ouvir. Eu não vim aqui pra te julgar nada, eu quero só te ouvir. Só te ouvir. Porque ela veio me perguntar muitas vezes, a gente tem que entender vários tipos de depressão. Tem gente que, na frente das pessoas, é uma pessoa alegre, comunicativa, você nem percebe. O outro é aquela pessoa que entra pelo lado do quadro introspectivo. Muitas vezes a gente pode estar passando na rua com alguma pessoa que você acha que não tem depressão, mas dentro de casa começa a ter os episódios. E é o que muitas vezes acontecia com ela, quando ela conseguiu, digamos assim, o quadro foi se agravando, aí ela já não queria sair mais de casa, ela queria ficar só dentro de casa, entrou num quadro bem depressivo, quase ao ponto de suicídio. E daí, o meu papel de amiga foi simplesmente ouvi-la. E uma das coisas que ela virou pra mim e falou o seguinte, falou assim, Raíra, muito obrigada, amiga, porque você chegou aqui, você não me julgou. Você simplesmente sentou aqui pra me ouvir. E era o que eu tava precisando. Porque no início, ela tava me contando que no início do quadro dela, era muito julgamento. Ah, você tá assim por causa da falta de Deus, por causa que você precisa mais de Deus e porque você... Gente, olha, por favor, agora pra vocês, telespectadores, nunca fale pra alguém que está com quadro depressivo que é falta de Deus. Não, não é. Que é algo mesquinho, que é algo que a pessoa quer. Não, não quer. Então, entenda que é uma doença.
As pessoas têm que entender que é uma doença. Assim como eu tenho hipertensão, assim como eu tenho diabetes, assim como eu tenho um câncer, depressão é uma doença psicológica. É da linha psicológica, da linha psiquiátrica. Então, parar com isso de falar que é porque a pessoa não tá fazendo nada, porque a pessoa não tem mais o que fazer, porque é falta de Deus, porque... Não! Se você quer ajudar alguém com um quadro de depressão, ofereça o que ela precisa. Pergunte, o que você tá precisando? Muitas vezes alguém vira e fala, nada. Eu falei, então tá bom, vou sentar aqui do seu lado. Só! Gente, olha, eu falo isso porque eu tive o baby blues. E é isso que a gente vai entrar agora nesse assunto, que foi a depressão pós-parto. Nós vamos diferenciar aqui na questão do baby blues e a depressão pós-parto. E justamente eu não precisava de nada. Muitas vezes as pessoas... Você tá bem? Tô bem. Não, você não tá bem. Aí muitas vezes... Minha mãe foi assim, no meu quadro de baby blues, foi a pessoa principal que me acolheu ali. Foi um stay, assim, se não fosse por ela, simplesmente sentada na cama, e ela falou, vem cá. E eu, como uma criança, deitei no colo dela e ela simplesmente começou a passar a mão no meu cabelo e eu desabei. Ela não fez nada, ela não julgou, não falou nada. Simplesmente sentou na cama, deitei no colo dela e aquilo ali foi um bálsamo pra mim. E foi a mesma coisa que aconteceu com a minha amiga. Quando eu saí da casa dela, ela me mandou mensagem pelo WhatsApp falando o seguinte, amiga, muito obrigada pela sua visita. Aí eu falei assim, me coloca à disposição para o que você precisar. Muitas vezes as pessoas acham que o acolhimento é você falar alguma coisa. Não, não é. Mas não, porque muitas vezes é fazer o que você fez. Olha, eu tô aqui do seu lado, tá? Eu tô aqui. Então, a gente precisa, muitas vezes, tentar ler as pessoas, entender as pessoas. Se você ama alguém, é necessário que você preste atenção, né, no comportamento dessa pessoa, como essa pessoa se sente. Olha, observa, você vai entender que não tá normal. Que essa pessoa nem sempre foi reclusa, que essa pessoa nem sempre foi triste, que essa pessoa nem sempre foi desmotivada. Inclusive, a gente tem que tomar o cuidado com o nosso olhar. Porque muitas das vezes a gente senta do lado da pessoa, não oferece o toque, mas oferece só o olhar. As pessoas que passam por isso, grande parte... Se sentem julgadas. Sim, pelo seu olhar. É tão cuidadoso, é tão melindroso, que simplesmente você precisa... que eu recomendo, tô falando por mim, que eu recomendo, nem olhe. Muitas vezes você não tem intimidade muito com a pessoa, olha pra baixo, segure na mão. O fato de segurar na mão. Olha, a questão do toque, ela é uma coisa que acontece dentro do hospital. Eu falo que é uma questão de cura, muitas vezes. É poderoso, sim. Ele é poderoso. Simplesmente o tocar. O fato de você estar ali, ter um paciente acamado, é tanta medicação, é tanta entra e sai ali de profissionais, principalmente os que estão acamados em UTI. Estão precisando só de simplesmente você pegar a mão dele e segurar. Só. E ali no teu toque, o poder que a gente fala, o poder do toque, ele cura. E muitas das vezes pode ser uma porta, o toque pode ser uma porta de entrada para a cura da depressão. Pode ser uma das formas de tratamento. Sim, sim. Eu creio muito. Eu acho interessante você falar da questão do olhar. O olhar que julga, né? A gente tem aí os psicanalistas que muitas vezes eles sentam de costas para os seus clientes, pacientes, justamente para não olhar para a pessoa que está ali falando, para a pessoa que está dizendo alguma particularidade dela, não se sentir julgada, né? E a gente também tem a abordagem que utiliza a EPOQ, se chama EPOQ, da Gestalt. A EPOQ nada mais é que você suspender o seu juízo. Então, a gente aprende isso. Por isso que eu falo, você precisa, muitas vezes, eu fui na minha amiga, eu não preciso de psicólogo. Mas o que eu gostaria de dizer é que a gente estuda 5 anos, Sim. A gente faz especialização, a gente aprende, né? Nós somos apenas uma ferramenta que ajuda o profissional. Exato. A gente aprende a cuidar, a acolher, a tratar esse indivíduo da forma que realmente é assertiva, da forma que é experimental, da forma que realmente funciona, tá?
Então é muito interessante, porque realmente o olhar, a forma que você olha, essa pessoa ela pode se sentir julgada sim. E Eliane, vamos entrar agora um pouquinho que a gente estava falando sobre a diferença entre a depressão pós-parto e o baby blues. Qual que é a diferença desses dois tipos? O baby blues, ele não é doença, né? É uma disforia, é uma oscilação de humor. Então ele vem intercalado de tristezas, alegrias, né? E também vem com aquele sentimento de incapacidade, de não conseguir, será que eu vou conseguir? E por isso que quando você está nesse momento, né, no pós-parto ali, baby blues, é interessante a sua rede de apoio. Porque quando você foi mãe, né, você acabou de relatar pra gente que você teve baby blues. Então, quando você está naquele momento, você está em um momento de fragilidade. Eu costumo falar que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. E a gente não pode esquecer disso, né? Nasceu um bebê, opa, uma mãe também está nascendo ali. Então, é ajudar, né? Essa rede de apoio é realmente ter um olhar voltado para essa mãe, porque a mãe é invisível muitas vezes quando o bebê nasce. Sim. E a palavra-chave que você falou foi a que mais me pegou, foi incapacidade. Justamente porque a questão do baby blues, ela foi assim, foi passageira. A hora que eu comecei a ter mais autonomia, a hora que eu consegui exercer minhas funções de mãe, foi passando aquela tristeza, foi passando, foi vendo, eu fui percebendo que eu tava tendo a capacidade, mas logo de cara, quando eu percebi que eu não conseguia, a Sofia no terceiro dia não pegou o meu seio, não amamentou. Aí eu vendo os pontos doendo. E inclusive, na questão da minha cicatrização, teve aderência, que é aquilo que a gente chama de abertura daquela parte da cesárea, onde não teve uma cicatrização de qualidade. Então, aquilo ali me causou uma baixa autoestima muito grande. Então, o seio dolorido para amamentar, fraqueza muitas vezes, não tendo aquela amamentação que eu queria, vendo os meus pontos, a cicatrização ficando muito ruim, ficando escura. Então, o sentimento ali de incapacidade, eu não tô conseguindo cuidar da minha filha, eu não tô conseguindo cuidar de mim. E eu vendo a minha vaidade indo embora, vendo tudo ali embora momentaneamente, isso me causou uma tristeza muito grande. Só que em contrapartida, olha só, por isso que eu falei da questão de muitas vezes as pessoas que têm esse sentimento falam que tá bem. Na frente das pessoas, das visitas, eu me maquiava. E muitas vezes ia visitar lá e eu recebia de uma forma maravilhosa. A visita saiu, eu entrava para dentro do meu quarto, entregava a Sofia e eu ia chorar. Então, eu me escondia na minha incapacidade, naquele meu sentimento, porque, vou falar a verdade, eu sentia vergonha de estar com baby blues. Tenho essa capacidade? Posso? Claro! Eu sou humana, não vou falar aqui, eu não tenho sangue de barata. Eu fui humana e eu tive uma rede de apoio, tive toda a rede de apoio, meus pais, o meu irmão que estava aqui, a gente morava junto, e eu tive todo o apoio, eles não me desampararam. Mas eu, por trabalhar, ter a minha profissão, estar no auge da minha carreira, já tinha a carteira de 12 clientes, terminado a especialização, fazendo todo aquele processo, tudo sozinha, e eu virei pra mim mesma, olhava no espelho, você não tá dando conta de ser mãe? E é isso que você falou, eu mesma tava me julgando. Eu nunca fui mãe, eu tinha acabado de nascer uma mãe ali. Minha mãe, ela me deu todos os conselhos, tudo. Ela me ajudou demais. Meu pai, então, nem se fala. Me ajudaram muito. Mas eu queria, na minha falta de instrução, porque se criança e maternidade viesse com manual de instrução, gente, estaria muito fácil. Mas, assim, fácil demais. Só que não vem. Você aprende com a criança, você aprende com o decorrer dos dias, você aprende com os anos. E o que me ajudou foi justamente, à medida do tempo, ele foi ficando mais fácil. Então, eu conversei com um psicólogo, foi fundamental. Isso aí eu recomendo agora falando pra vocês que, assim, o profissional psicólogo
no momento da maternidade, você recém-mãe, faça. É muito importante. Foi muito importante, porque ali eu desarmava, conversava. Não que eu não conversasse com a minha mãe, com meu pai, mas o profissional me ajudava a ter outro olhar daquele momento que eu estava passando. Então, foi um conjunto de fatores que me ajudaram a sair do baby blues. Só que a depressão pós-parto ela é um pouco mais extensa e mais grave ainda. Conheço pessoas que estão nesse quadro de depressão pós-parto e que precisam do tratamento. Exato. Como eu disse, a diferença é por ser uma doença, né? Sim. Como a gente também já conversou a respeito, essa pessoa, essa mulher que está doente, está com a depressão pós-parto, muitas vezes ela não tem coragem de evidenciar, justamente pela nossa sociedade, pela nossa cultura de julgamentos. Porque as pessoas falam assim, como assim? A sua mãe teve 6 filhos normal e você teve um filho cesáreo e você ainda está dizendo que não está conseguindo? Você ainda está me dizendo que o bebê está chorando muito? E como que a tua mãe fazia com 6 filhos? Então a gente vive muito essa sociedade. Você não tem que carregar todas as bolas. Se você não dá conta, não tem problema. Não tem problema, tá tudo bem. Só que daí entra naquela questão de você... Puxa vida, eu sempre fui dona da minha vida, eu sempre trabalhei, sempre dei conta de vários clientes, sempre trabalho. Por que eu não estou conseguindo? Então, o senso de incapacidade, ele é muito forte, né? E na depressão, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar de olho ao que está acontecendo. Porque eu já ouvi muitas mães, não precisava nem estar em um estado depressivo para dizer assim, nossa, esse neném não cala a boca, dá vontade de enforcar. Você é humana, não é? Não quer dizer que você vai enforcar, mas já ouvi sim. Então, assim, é muito difícil você conseguir conciliar tudo. Você conciliar a sua vida atual ao misto de sentimentos, de emoções que você está vivenciando, os hormônios. Então, é muito complexo. E né? você falando sobre a questão de julgamentos, como na maternidade tem julgamento? Eu vejo que, assim, eu falo por mim mesma. Te falo a verdade que eu era uma pessoa muito julgadora. E... eu falo atualmente que, assim, eu era uma enfermeira antes e após a maternidade. Dizem que a maternidade vem pra melhorar, sim, né? Pra trazer amor. E como? Olha, ser mãe não é fácil. A gente tem trabalho todos os dias, mas é a melhor função de todas. A melhor, assim, que Deus poderia ter me dado. E uma das coisas que eu vejo na questão do julgamento é... eu julgava demais. E eu falo por um episódio, vou até entrar pouquinho num assunto bem polêmico. Eu julgava muito. Sou contra. Eu vou deixar bem claro, sou contra o aborto. Mas uma coisa eu falo, nunca julgue alguém se você não passou por determinada situação. Quando eu descobri a minha gravidez, eu tive, sim, pensamentos. Confesso, sim, que eu tive pensamentos de aborto. Tive. Mas a partir do momento que eu ouvi o coração dela, foi simplesmente retirado. Falei, não. Eu tomei a decisão. Ela não tem culpa. Eu vou cuidar. Eu vou ser mãe. Então eu tive sim o sentimento de querer abortar, mas eu não fiz. E olha o que aconteceu comigo. Por ter esse tipo de pensamento, eu me julguei, eu me culpei por ter tido esse pensamento. Então, pra mim, a questão do julgamento, por ter sido uma pessoa muito julgadora, eu me julgava, puxa, você tá sendo mãe, a Sofia não tem culpa de nada e você pensou nisso. Gente, qual que é o problema? Quando você olhou o rostinho dela, você... Nossa, eu não acredito. Eu pensei... Você é humana, né? Sim. Isso que a gente tem que entender. Somos humanos. E eu falo justamente nesse sentido do seguinte. Se você nunca passou por uma situação dessa... Vamos entrar aqui, eu sou contra ou a favor do homossexualismo, eu sou contra ou a favor do aborto, eu sou contra ou a favor de determinado assunto. Ok, você vivenciou essa situação,
Eu penso muito dessa forma. Se você não tem o relato de uma experiência, então você não pode julgar o sentimento do outro. Eu nunca posso julgar uma pessoa que acabou de perder um filho. Eu posso imaginar o sentimento da perca de um filho, mas eu não posso falar que eu sei o que você tá passando. Essa frase ela é muito errada. De verdade, eu acho ela muito errada, sabe por quê? Porque se você não passou, como é que você sente? Como é que você sabe o que a pessoa tá sentindo? Exato. Agora, por exemplo, uma pessoa perdeu um avô, uma avó. Eu perdi os meus, então eu sei o que é esse sentimento. Então, acho que as pessoas tinham que parar de falar algumas frases mediante pessoas que estão num quadro tão sensível que é a maternidade, e ao invés de julgar, oferecer. Nossa, você vai dar mamadeira. Nossa, você não vai oferecer o seio. Nossa, essa criança tá com o pé assim. Nossa, essa criança... Ao invés de estar julgando, do que você precisa? Quer que eu ponha pra arrotar? Você quer que eu dê a mamadeira? Você quer que eu lave uma louça? E olhar pra mãe. Isso que você falou é muito importante, porque o que acontece é todo o olhar tá todo voltado para aquele recém-nascido e esquecem da mãe, que é a que mais precisa de acolhimento. Sim. Porque se ela não tiver acolhimento, como é que ela vai cuidar daquela criança? Então, essa questão do julgamento, infelizmente, a nossa sociedade, ela julga muito. A gente vive o tempo todo. Eu acho muito interessante você falar de aborto. Acredito que a gente tem que ter lugar de fala, sim. E acredito que aqui é um lugar de fala. Você tem mostrado isso até então. E realmente não dá para você julgar. Se você não vivenciou, você não passou de alguma forma, não julgue. E se alguém perguntar a sua posição, tudo bem, exponha a sua posição, mas respeitando, né, o que o outro pensa, o sentimento, a vivência do outro. Porque nada é mais importante do que o que você viveu. Então, não se coloque à frente. Eu me coloco à frente, eu acredito que você deveria ter tido um parto normal e não um parto cesariano, porque o Brasil é número 1. Não se coloque dessa forma. Você não sabe, né, o que a outra passou, o que ela vivenciou. Então, a gente tem que parar com os julgamentos, não esquecer. Como eu disse, eu repito, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E se você ficar grávida de novo, você vai ser mãe de novo. Sim. Vai nascer outra mãe, porque vai ser outro bebê diferente da Sofia. Com certeza. Então, é sobre isso. É tentar acolher. E eu falo sempre assim, as pessoas que buscam minha ajuda, principalmente quando estão grávidas ou quando passa por esse momento de crise em saber, querer entender se quer ou não estar com essa criança, eu sempre falo para a pessoa fazer uma análise ela mesma, porque a gente não é capaz de opinar, a gente é capaz de dar suporte para essa pessoa, acolhimento. Então eu falo sempre assim, escreve, né? É um exercício muito legal que você pode fazer. Como seria a sua vida com essa criança? Como seria a sua vida sem essa criança? Engraçado, você falando isso, eu tenho dificuldade as pessoas me perguntarem, quem é você? Eu consigo escrever melhor do que falar. Como que funciona? Como é que isso funciona? Por que isso acontece? Então, me perguntam bastante por que eu vou... Outro dia eu fui na minha depiladora, né? Ela vai assistir. E ela falou assim, por que eu vou em psicólogo? Meu psicólogo é Deus. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Não compara, não faz isso porque eu vou me sentir mal. Porque Deus, pelo menos na minha vida, Deus está acima de tudo, de qualquer coisa. Eu não tenho religião, mas Deus está lá em cima. Entendeu? O psicólogo, você precisa, porque como eu disse, ele estudou 5 anos, ele tem uma vivência de campo, né? Ele consegue te ajudar nessa situação. E o que você acabou de falar é o que o povo fala, eu vou para lá falar, e como assim? Eu falo só para falar? Olha, é o que você acabou de dizer nesse sentido, assim, eu consigo escrever muito bem o que eu tô sentindo, mas muitas vezes eu não consigo evidenciar com a fala. Então, a cura, muitas vezes, ela vem através da fala. Se a gente consegue falar sobre algo que te machucou muito, que realmente causou algum tipo de dor, e você consegue falar bem, é porque você realmente está conseguindo cicatrizar aquela situação, você realmente está conseguindo ressignificar.
Então, a cura, muitas vezes, ela vem através da fala. E, Eliane, as pessoas têm que tirar esse tabu de psicólogo e psiquiatra, né? O engraçado, eu não sei porquê, de verdade, eu fico encabulada. Olha, tô diante das câmeras, fiz tratamento com psiquiatra, tô fazendo tratamento com psicólogo, não tenho vergonha de assumir. São profissionais, assim, incríveis. Desde o momento que eu comecei a minha primeira terapia, com 15 anos de idade, nunca mais parei. Eu falo que eu sou dependente de psicólogo. Que bom, que coisa boa. Sério, porque assim... E não é porque, eu tenho que estar mal pra ir no psicólogo. Não. Tem várias coisas que eu converso com o meu psicólogo, eu falo assim, nossa, como que eu vou pensar isso? Ele me dá uma outra visão, um outro campo, mesmo que seja coisas de trabalho, muitas vezes coisas com a Sofia, qualquer coisa do gênero. Eu falo, olha, eu tô angustiada, eu não sei por que eu tô tendo esse sentimento. O que eu faço? Muitas vezes ele me dá um norte, ele fala, Raíra, vamos pensar por esse ângulo, analisa isso e tal. E é brilhante. Então, as pessoas têm que parar com esse tabu. Gente, igual eu falei em episódios passados. Se você tá com problema no estômago, você vai no gastro. Se você tá com problema no pé, você vai no ortopedista. Se você tá com problema no olho, você vai no oftalmologista. Se tá com problema na parte psicológica, por que não? Eu não sei o que é que entra na cabeça das pessoas que, desculpa aqui, mas acha que psicólogo e psiquiatra é só pra doido. Sim. Raíra, e eu acho muito interessante hoje que eles estão, né, vamos dizer, o nosso sistema, ele tá incluindo psicólogo nas escolas, tá incluindo mais psicólogos nos hospitais, mais psicólogos nos CAPs. Então, é necessário, porque eles viram a necessidade, né? É muito importante, uma criança, por exemplo, está passando por um momento de sofrimento em casa, muitas vezes não sabe, mas ter um psicólogo ali na escola que vai ajudar a entender, né, qual é o campo dessa criança, como é o ambiente familiar dessa criança. Então, antigamente, o psicólogo era luxo, hoje é necessidade. Hoje nós precisamos. Se eu fico uma semana sem ir no psicólogo, eu já fico, meu Deus, eu tô ansiosa com alguma coisa que eu não sei o que é. As pessoas precisam saber, gente, psicólogo vai em psicólogo, tá? Entendam, o psicólogo também é humano e precisa também do profissional. Sim. E entendam que, assim, a sua fala foi muito importante. O meu psicólogo é Deus. Deus capacita as pessoas e profissionais para trabalhar nos seres humanos. Se ele deu capacidade para um neurologista, para um obstetra, deu capacidade para um psiquiatra e um psicólogo, para você fazer o tratamento. Deus, ele realmente faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, que é procurar profissionais da área para poder você fazer o tratamento de qualidade e obter a cura. Não é que Deus não cura, gente, pelo amor de Deus, não. Deus cura, sim. Cura, mas ele nos dá profissionais, pessoas qualificadas para ter uma cura real e muito eficaz. Então, vamos tirar esse tabu que existe, porque é inacreditável. E o que você falou sobre crianças, a minha filha, ela foi em psicopedagoga, foi fantástico. Eu vi uma melhora dela significativa, desde o início do tratamento até o final. Justamente porque faz a análise da escrita, muitas vezes ela me explicando as coisas, ela falou assim, Raíra, olha, você viu que ela fez esse desenho perto de fulano e tal, pedi pra ela fazer esse desenho por causa disso, e ela foi me explicando e eu falei, gente, que análise fantástica, e realmente era o que acontecia, estava acontecendo naquele momento com a Sofia, desde o início do ano para até agora, foi fundamental no desenvolvimento dela na escola. Então, o que você falou de colocar e introduzir o profissional dentro das escolas, dentro dos hospitais, é fundamental. Precisa dos outros profissionais, dos outros profissionais, sim, mas precisa também do psicólogo. Sim. E vamos agora, fechando essa caixinha, Eliane, vamos entrar agora na parte de ansiedade. Você está falando com uma pessoa altamente ansiosa. Nossa. E assim, eu tenho TAG. Gente, TAG é transtorno de ansiedade generalizada. E também tem o TOC. Nossa, você tem? Tenho. Gente, o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo.
Assim, não é de muito grande, mas Uhum. vamos diferenciar essas duas doenças, esses dois transtornos, na Uhum. verdade, para as pessoas entenderem. Sim. O que é, primeiramente, a ansiedade? A ansiedade, ela é um medo que não é fundamentado em nada, é um medo do futuro. Por exemplo, e se eu perder meu emprego? Mas você está correndo risco? Não tem nenhum indício de que eu vá perder. Então, assim, a ansiedade, né, ela causa essa perturbação nas pessoas. Pode trazer até alguns sintomas físicos também, né, que são os sintomas psicossomáticos, que é ali aquele coração acelerado, aquela respiração meio ofegante. Então, assim, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um medo que não é fundamentado, é um medo de algo futuro, de algo que nem aconteceu, não sabe se vai acontecer, mas essa pessoa ela tem esse sofrimento antecipado, né? Então a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, cabe aí dentro certinho. É uma pessoa que ela tem tudo causa ansiedade. Ela pensar que, por exemplo, eu não vou conseguir passar em uma prova já é uma ansiedade horrorosa, ela não consegue relaxar, ela não consegue entender que é um passo de cada vez. E você falando isso, eu tive um exercício que uma das minhas terapeutas, passei por várias, e uma das minhas terapeutas, ela virou pra mim e falou o seguinte: Raíra, dê prazos pra sua ansiedade. Então, por exemplo, justamente eu pensava várias coisas ao mesmo tempo, me causava palpitação, eu começava a suar frio, eu começava a ficar com a boca seca, enjoo, e eu falei, gente, o que tá acontecendo? E daí, são vários pensamentos que eu tinha no pensamento momento. acelerado, né? Você pensa tudo ao mesmo tempo. Uma panela de pressão. Isso! O tempo todo, não para. E daí ela falou, olha, de tal horário, vamos supor, das 2 horas até as 3 horas da tarde, você vai pensar em tal assunto. Ok, deu 3 horas da tarde até as 4 horas, você fecha aquele assunto e vai pensar em outro. Nossa, Eliane, foi incrível. É a organização dos pensamentos. Isso! É necessário que você faça. Você sabe que você tem ansiedade? O que está te causando ansiedade e medo? É perder o meu trabalho. Então, o que a gente pode fazer, Eliane, para você não ficar com essa ansiedade? 1 hora por dia, você vai ver o que tem de outro trabalho na sua área. Então, a gente faz exercícios, a gente coloca exercícios para que o paciente comece a fazer. Gente, porque já aconteceu comigo, eu sou ansiosa. Então, muitas vezes eu tinha prova para fazer e eu falava, cara, eu não sei nada da matéria. Só que daí me dava taquicardia, me dava até dor de barriga. Entende? Nossa. Então, quando te dá isso, ao invés de você ficar lá sofrendo, rolando na cama, 2 horas da manhã, levanta e vai estudar. Se você, eu corro risco de perder o trabalho e tô mal, então você vai fazer o quê? Você vai olhar o que tem de vaga, você vai mandar currículo, que é basicamente o que a sua psicoterapeuta pediu para você fazer. Esse exercício. Tranquilizou. Organizar os pensamentos, dar prazos e horários para esses tipos de pensamento foi me tranquilizando. Aí ela virou para mim e falou o seguinte, quando você terminar de fazer isso, você vai pegar esse problema que você tá, ele é a curto, médio ou longo prazo. Os que são a curto prazo, você pega e resolve. Os que são a médio prazo, Sim. você espera um pouquinho. Mas os que são a longo prazo e não tem a possibilidade de você realizar, então tenta colocar na caixinha do esquecimento. O fato dela virar pra mim e falar o seguinte, separar os meus pensamentos e as coisas em caixinhas, foi um exercício muito tempo. Gente, não foi 1 semana, 3 dias. Foi 2 meses. Sim. Eu demorei uns 2 meses pra fazer isso. Pessoa pra pessoa, tem gente que consegue fazer isso em 1 semana, 5 dias, enfim. Mas eu demorei 2 meses pra poder organizar o meu pensamento e me tranquilizar sobre isso. Mas foi fundamental esse exercício. E eu acho que a ansiedade, ela é uma questão, parece que é bem comum. Sim. É muito comum. E fazer esse exercício, ele é muito fundamental. Por isso que a gente precisa de um psicólogo. Por isso que nós precisamos de vocês profissionais para nos orientar no que fazer muitas vezes diante dessa situação. E vamos agora entrar na questão do toque, Eliane. O toque, como que é? Quais os tipos? Enfim, como que ele
se define? Então, o transtorno obsessivo compulsivo são pensamentos, né? Que vou citar um exemplo aqui bem tranquilo, que é mais fácil de as pessoas entenderem. Pensar que se eu não lavar a mão 50 vezes, a minha mãe vai morrer. Gente, causa um sofrimento danado. Nossa, me causou aqui agora. Tem muitas pessoas que passam por isso. Então, assim, quando a gente fala de transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa fala, não, eu sou obsessiva, eu sou compulsiva porque eu arrumo, eu organizo as minhas coisas. Mas eu estou falando para vocês de sofrimento, assim, inimaginável. Uma pessoa que eu já atendi no consultório, ela lavava as mãos ela já chegou a lavar as mãos 800 vezes ao dia, porque senão a mãe dela iria morrer. Eliane, mas essa pessoa, ela tem algum problema mental? Essa pessoa, ela tem algum tipo... Não tem. Inteligentíssima. Só que o pensamento obsessivo de a sua mãe vai morrer causava a compulsão de lava as mãos ou a sua mãe morre. É real ou não é real? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes, ele vem acompanhado de um sofrimento muito grande. Sim, eu falo porque eu tenho isso com quadros. O meu pensamento, quando eu vejo um quadro levemente torto, ele me desconcentra. Eu acho que se o quadro ele não ficar reto, aquele lugar ele tá desorganizado. E para mim, ele está sujo. Eu fui sempre muito mais. Atualmente, assim, por exemplo, nós estamos aqui sentadas. Se na parede atrás de você tiver um quadro que ele está levemente torto, aquilo atualmente não me incomoda. Não me incomoda muito. Mas por causa de muito tratamento. Eu ficava muitas vezes agoniada, a mão começava a suar e eu ficava olhando pro quadro. E a terapeuta, ela muitas vezes, na metodologia dela de me ajudar, ela muitas vezes colocava de propósito pra ver como que era o meu grau de incômodo. Sim. E eu ficava incomodada e eu não conseguia, eu ficava mexendo ali na cadeira. Eu falo, eu preciso arrumar esse quadro. Ela, por que você... E começava, por que você precisa arrumar esse quadro? Eu falo, olha, tá tudo organizado aqui, mas não tá organizado esse quadro. Tá, mas o que isso vai acarretar? E ela foi me perguntando até achar a raiz do problema. Então, hoje me incomoda? Incomoda. Mas não é disfuncional. Sim, não tanto quanto me incomodava no início do tratamento. O que eu gostaria de alertar é isso. Tá disfuncional é algo que realmente já te incomoda, no sentido de, por exemplo, você vai ministrar uma palestra, né, sobre saúde. E aí, de repente, você chega no local e lá no fundo do auditório tem um quadro torto, né? Se você coloca na sua cabeça, eu não vou conseguir ministrar a minha palestra porque o quadro está torto, isso realmente está atrapalhando. Está disfuncional, porque não tem nada a ver a sua palestra com o quadro torto. Né? Então, quando eu falo sempre para as pessoas, gente, vocês precisam ver, parar, analisar se isso está disfuncional. Porque se está disfuncional, começa a causar sofrimento, causar incômodo. E não só para vocês, imagina as pessoas que vivem com vocês, né? O que essas pessoas não passam todos os dias. Então, a gente tem que se alertar para essa questão. É disfuncional ou não é? Então, muitas vezes, o que é de senso comum é que transtornos que são repetitivos não é necessariamente o toque. Por exemplo, eu tô aqui, virei a caneca. Virei a caneca. Isso não é um transtorno. É um quadro de sintomas. A gente tem que deixar muito claro que, assim, para você dar um diagnóstico, assim como um médico dá diagnóstico de determinada doença, um psicólogo precisa ver um quadro de sintomas da pessoa para depois dar o determinado diagnóstico. Hoje a gente se baseia muito no DSM, né? A gente tem os transtornos de personalidade. Então, a gente precisa ver quantas vezes repetiu, no decorrer de quanto tempo se repetiu. Então, tem toda essa questão. Não é assim, eu vi que você tem tal coisa.
Então, assim, a gente brinca muito na faculdade de psicologia, que principalmente os nossos professores, né? A gente chegava lá na PUC e o professor falava assim, meu Deus, eu tô impressionado com vocês, porque vocês estão no primeiro período de faculdade, já estão diagnosticando todo mundo à torta e à direita. As coisas todo não mundo são tem assim. um transtorno. A gente ria muito na faculdade, que o professor ele sempre falava assim, gente, vocês são incríveis, vocês estão no primeiro período de faculdade de psicologia e vocês já estão diagnosticando todo mundo à torta e à direita. Né? Então, não é assim que funciona. Hoje a gente se baseia no DSM, né? Então, assim, hoje chegou o DSM pra gente. Muitas pessoas falam assim, no tempo da minha mãe não existia depressão e nem ansiedade. Curava era no cabo da enxada. Não, naquele tempo existiam. Muitas pessoas se suicidavam, muitas pessoas viviam de forma totalmente horrível, justamente por não ter diagnóstico, justamente por não ter algo em que se basear e fechar esse diagnóstico para chegar a uma cura, para chegar a uma terapia, ao menos para essas pessoas, né? Então, assim, hoje a gente vê as pessoas falar de uma forma muito banal, falar assim, todo mundo tem transtorno, todo mundo... A gente vive hoje uma questão que tá muito forte, que as pessoas falam, a criança do meu vizinho foi diagnosticada com autismo. O outro autista. Gente, antes não tinha diagnóstico. Eu conheço pessoas, inclusive já tive, né, pessoas muito próximas a mim que foram diagnosticadas com autismo com 40 anos de idade. E essa pessoa passou por todo esse sofrimento, entendeu? Parecia que estava vivendo em uma bolha, não queria ter relação social com ninguém, queria ficar em casa tranquilo, mas não sabia o porquê daquele sofrimento. Naquele tempo, eles utilizavam um termo horroroso, né? Sim. Hoje não, hoje, graças a Deus, a gente tem aí a ajuda de profissionais, de teóricos fortíssimos, maravilhosos para ajudar nesse fechamento desses diagnósticos. E a gente tem que entender que assim como a medicina avança nas tecnologias, hoje a gente já tem cirurgia robótica. Sim. E tá entrando, é fantástico. Na psicologia também tá renovando sempre, estudando, profissionais estão se capacitando, se qualificando, e para dar o determinado diagnóstico é muito estudo para depois você chegar e falar que uma criança tem TDAH, tem TOD, tem autismo, tem tal transtorno, tem depressão, tem ansiedade. Então, não é baseado apenas em uma leitura única. E não é apenas você analisando, seu paciente acabou de chegar, pronto, já tem determinado diagnóstico. Não, não é. Desculpa, pessoas que são da profissão de psicologia e fazem isso, para mim, não são profissionais. Que já diagnostica logo na primeira sessão. E olha concordo. E já chega logo na primeira sessão e já dá, você tem isso. Não, eu acho que precisa toda uma análise para depois você falar que a pessoa tem tal diagnóstico. Porque seria muito fácil, né? Você rotular automaticamente, pronto, e a vida que segue. E as coisas não são assim. E não é que antigamente não tinha essas doenças. É que não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Apesar de ter um conhecimento um pouco mais raso, ele foi aprofundado. Não é que não tinha essas doenças, é que o conhecimento e as teorias, as pesquisas foram se aprofundando. Hoje, por exemplo, estava falando com a amiga, a pediatra Larissa, no episódio passado, a gente não vê mais catapora. Por quê? A vacina, o estudo se aprofundou e nós temos a vacina. Não se vê mais catapora. A mesma coisa. Nós temos determinados diagnósticos. Nossa, antigamente não tinha o TOD, antigamente não tinha o autismo. Tinha. É que os estudos se qualificaram e os profissionais estão capacitados para dar os diagnósticos. Exato. Então, eu vejo que precisa se tirar realmente esse tabu. Eu fico muito triste. Sério, Eliana, de verdade, eu fico muito triste. Algumas pessoas ainda terem o preconceito com psicólogo e psiquiatra, sendo que são profissionais fantásticos para a cura. E, gente, é qualidade de vida. Sim. É qualidade de vida. E falando em qualidade de vida, vamos entrar agora no assunto da síndrome de burnout, que é aquela dentro do nosso trabalho. O que você pode falar para os nossos telespectadores? Como que a gente pode identificar e como que a gente faz esse tratamento?
Então, primeiro passo seria realmente ir no profissional, justamente porque precisa ver quantas vezes se repete, há quanto tempo você está tendo sintoma de estresse, você está tendo esse sintoma de falta de motivação no ambiente de trabalho. Você precisa primeiro, né, ir nesse profissional, ali ele vai estar orientando o que é mais interessante a estar fazendo. Mas a síndrome de burnout nada mais é do que um estresse excessivo, né? As pessoas, elas não conseguem se sentir parte daquele local. Tanto é que muitas vezes você vai estar sentado de frente ao computador, você tem algo que você precisa executar e fazer e você não consegue. Porque você já está em um limite tal que você não consegue fazer mais nada que seja oriundo daquele local de trabalho, né? Então, primeiro passo seria olhar essa questão do estresse mesmo no seu ambiente de trabalho. E você está percebendo nas suas consultas que está sendo muito comum atualmente a síndrome? Bom, depois eu posso te falar que o pós-pandemia, né? Sim. Porque no período de pandemia a gente teve que fazer uma readaptação, Sim. que é o home office. Né? Antes não se ouvia não existia. falar, empresa não deixava funcionário trabalhar em casa. Que isso? Vai trabalhar em casa nada. Tem que ficar aqui, de 8 às 18, né? E depois que houve esse ajustamento no pós-pandemia, muitas pessoas que já estavam em home office continuam. Então isso deu uma aliviada. Ao menos no meio que eu trabalho, Sim. né? Onde eu trabalho, as pessoas que antigamente tinham que cumprir esse horário, não podia faltar, não podia trabalhar de casa, hoje elas estão mais tranquilas para trabalhar. Então eu posso dizer que o pós-pandemia trouxe esse reajustamento para a nossa sociedade aí, para as nossas empresas. E a gente tem que analisar isso que você falou, o excesso de estresse. Eu queria alertar aqui as pessoas que o seguinte, tudo que nós estamos falando são os excessos. Às vezes a falta são os excessos, seja de falta ou seja de grande parte. Então não é apenas um episódio de estresse que eu já vou declarar a síndrome de burnout. Não. É os excessos que acontecem. Inclusive, o que acontece do lado de cá agora da área da saúde. O excesso do trabalho, muitas vezes, acontece bastante lá, dentro do hospital, a síndrome. Por quê? Carga horária muito pesada. São pacientes que a gente precisa estar lidando com eles e muitas vezes a gente não consegue. Aí, muita carga de horária, porque vem de férias, aí tem que fazer dupla jornada de plantão. Então, a síndrome dentro, posso estar equivocada, mas o que eu percebi na minha época de trabalho dentro de hospital foi justamente o crescimento da síndrome. Por causa do quê? A desvalorização, falar abertamente, a desvalorização do nosso trabalho. Por quê? Muitos colegas que trabalharam na época da pandemia, primeiro, nós estávamos recebendo o risco de contrair a doença, o Covid, muitas vezes. Uhum. Tem um quadro vacinal, tem tudo. Mas na época que teve a pandemia, não se existia a vacina ainda. No início da pandemia. Então, muitas vezes a gente colocava os EPIs corretamente, nós nos aparamentávamos tudo, mas ainda assim estávamos correndo o risco. Então, muitas vezes entrava num estresse de trabalho, por quê? Muitos pacientes para atender, uma doença desconhecida na época, era um pouco desconhecida, agora os estudos já sabemos o que é, como lidar, já fez um protocolo de atendimento já mais qualificado, voltado para a doença, mas na época, quando quando aconteceu em 2020, estávamos de mãos atadas e muitas vezes colegas de trabalho não sabiam como reagir, não sabiam como fazer e entrava nesse estresse de trabalho. Por quê? As pessoas têm que entender que não era só a Covid que nós tínhamos que lidar. Pacientes terminais, tinha procedimentos cirúrgicos. Então, a pandemia trouxe para dentro dos hospitais o que já estava cheio. Então, foi uma carga horária de trabalho e um estresse muito grande ali dentro. Esgotamento diário. Justo! O esgotamento diário, você tirou a palavra da minha boca, o esgotamento diário, porque já estava lidando com outras doenças e veio a Covid para aumentar. Já não é fácil, né? Assim,
Eu, na pós de psicologia hospitalar, eu pego um pouco dessas questões, o cuidado paliativo. Você não trata só com o paciente, mas você trata com a família do paciente. Sim. Tem questões que você vai tirar de letra, mas tem questões que você vai ver ali que vai te marcar, vai te emocionar. Então, assim, você já precisa lidar com essa situação sua, que muitas vezes é da sua vivência. E aí você também tem a vivência daquele paciente, né? Porque se você for um bom profissional, você vai acolher, como você disse, você vai escutar, você vai estar do lado, você vai tocar na mão, segurar na mão. Sim. Né? E fora nas questões também pessoais, né? Muitas vezes, às vezes não consegue lidar, traz problema para dentro de casa, sim, que ainda tá ali na mente e tenta trabalhar. Então, é uma série de fatores que acontece a síndrome dentro dos profissionais de saúde por causa desse excesso que acontece ali no nosso campo de trabalho. E agora, Eliane, vamos falar um pouquinho, fechando essa caixinha também da síndrome, vamos falar sobre autoestima. O que é autoestima? Muita gente fala, eu sei o que é autoestima, não sei o que eu adoro. Vamos falar sobre autoestima. Qual que é a diferença da baixa para alta? O que é em si a autoestima? Vamos lá. Então, autoestima é a forma como cada um se enxerga, a forma como cada um se vê. A autoestima, ela pode ser criada uma base na infância, né? E ela pode aí ser reforçada na adolescência, enquanto a pessoa adulta. Só que daí a gente vai falar um pouco sobre a baixa autoestima, Eliane. O que causa essa baixa autoestima? Muitas vezes é um gatilho que se formou lá na infância, né? Um padrão, né? da infância. Por quê? Que padrão? O que seria? Eu posso falar de mim. Quando eu falo de autoestima, eu acho muito interessante, porque para eu descobrir que eu era bonita, eu tive que morar na Itália, né? Então, assim, no meu tempo de infância, eu tenho 30 anos, 30 anos. Então, assim, o que era bonito? Era ser branca, era ser loirinha, era um estereotipo. Como eu era preta, não era um estereotipo de beleza na infância. Então, o que acontece? A lente que eu me enxergava era, eu não sou bonita porque eu sou negra. Oh, meu Deus. Nossa. Por incrível que pareça, as pessoas falam, mas isso existe. Então, infelizmente, né? Então, assim, eu cresci com essa baixa autoestima. E eu deixei isso me levar? Não, eu não deixei me levar. Mas sempre era aquela pulguinha atrás da orelha. Talvez eu não sou... do tipo dele, talvez eu não sou do tipo para trabalhar ali, talvez eu não... Então, tudo que acontecia, eu colocava a culpa nisso, por dizer que eu não era branca e eu não era o tipo de beleza. Então, assim, foi bem complicado. Então, se formou quando eu era criança e ela foi perdurando e se fortalecendo na adolescência. Nossa, e na adolescência é uma fase crucial. Meu pai, ele muitas vezes brinca que a adolescente é como se fosse, brincando mesmo, alma penada. Por quê? Não é adulto o suficiente para responder pelos crimes ou civilmente, mas também não é criança. Então é como se fosse uma alma que tá ali vagando. Ele brinca nessa parte. Então é uma fase de descoberta. Tá, eu sou criança ou não sou? Eu sou adulta ou não sou? E a autoestima em adolescente é aonde você vai ver a formação. Eu falo que não é nem formação, mas a afirmação do caráter, da personalidade daquele adolescente. E é uma chave ali. Eu sou apaixonada por trabalhar com adolescentes. Falo isso porque são incríveis. São incríveis. A geração... que mais me fascina são os adolescentes. E eu gosto muito de conversar com adolescentes. Por quê? Você vê a linha de raciocínio que eles possuem. E você vê se tem uma formação de caráter, ou às vezes é tendencioso, alguma personalidade, assim, autodestrutiva. Porque sim, é o que acontece. E é algo que a gente precisa, principalmente nas mídias sociais. Essa questão da comparação. Justamente essa questão de o padrão de beleza. O padrão de beleza que a sociedade impõe, muitas vezes não,
tá errado. Sim, e quando a gente fala de autoestima, não é só da sociedade. Muitas vezes é uma construção dentro de casa. Verdade. Eu gosto muito de ler um teórico, é o William James. Ele é considerado o pai da psicologia americana. Ele foi um dos teóricos que mais escreveu a respeito de autoestima. Ele tinha autoestima extremamente baixa. Sabe por quê? Porque o pai dele era um teólogo extremamente conhecido, requisitado no meio social. O irmão dele também era muito bom em tudo que fazia. Então, muitas vezes, você fazer uma criança crescer em um ambiente que você não valida aquilo que ela faz, sempre mostrando para aquela criança que o que o irmão fez está um pouco melhor, o que o pai faz é extremamente genial. Exatamente. Isso vai fazer essa criança crescer com a autoestima baixa. Então, a minha filha, graças a Deus, assim, eu falo que ela tem a autoestima elevada. Porque. E ela passa isso pra mim, porque ela gosta, ela se olha no espelho, ela fala. Acabou de acordar. Ela, mãe, nossa, mas eu tô tão linda hoje. Ela acorda. Que bom. Ela acorda falando isso e ela me acorda falando assim, mãe. E eu tô de pijama, cabelo todo bagunçado. Mãe, você tá tão linda hoje. A senhora sabia que a senhora é uma princesa? Gente, aquilo ali pra mim, mas aquece tanto o meu coração. E eu vejo que, assim, eu sempre trabalhei nela, essa questão, principalmente que, infelizmente, na nossa sociedade, principalmente no Brasil, o racismo, ele ainda é muito forte. Sim. As pessoas acham que não. É forte. A primeira boneca que eu dei pra minha filha foi negra. Justamente pra mostrar pra ela. Ela tem uma Barbie morena, branca e negra. Falo, filha, olha que lindo que Deus fez. Isso. A diferença da cor das peles. Nossa, mamãe, o cabelo é diferente. Sim, são diferentes. Mas por dentro nós temos o quê? O coração, mamãe, que é igual. Falei, isso. Então, desde pequena eu tô trabalhando isso nela. Meu avô foi negro. Meu avô paterno, era negro. Ele faleceu, infelizmente. E eu acho a raça negra, acho a raça mais bonita que tem. E biologicamente falando, é a raça mais forte Sim. que possui. Eu sou apaixonada por todas as raças, mas a raça negra, ela me fascina. Confesso que ela me fascina. Porque é uma raça que eu acho muito forte. Tem uma capacidade de raciocínio, uma força mesmo física, incrível muito boa. É o que eu sempre falo, né? É o que uma pessoa de pele clara faria para estar onde eu tô hoje seria mínimo. Eu tive que fazer 3 vezes, 4 vezes mais. Eu tive que estudar mais, eu tive que trabalhar mais. E não deveria ser assim. Onde eu estou. E não deveria ser assim. Eu vejo que isso é muito errado. Eu falo que é muito errado. Não deveria. As mesmas condições que oferece para pessoa branca, tem que oferecer para parda, para negra e assim por diante. Não tem que ter essa dificuldade. Branco, preto, tudo igual, né? Então, assim, realmente essa autoestima no Brasil, ela pega bastante. Ah, Eliane, quer dizer que lá fora... Bom, o período que eu vivi, né, na Itália, eu levava muito a minha sobrinha para a escola. E a minha sobrinha é italiana. E lá tinham várias coleguinhas pretas, porque são africanas, e eles acham lindo. Eu falava, Chesca, vem cá, olha a sua amiguinha. Nossa, tia, ela parece uma bâmbola, porque ela é muito linda. Então, assim, a gente tem que deixar claro para as nossas crianças que a cor da pele não influencia Sim. em ser bonita, em ser feia, não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver. Então, assim, a autoestima, ela começa lá da escola, começa lá de dentro da sua casa. E, assim, a gente tem que prestar atenção, porque a baixa autoestima, ela tá presente em muitos transtornos. Muitos. Então, se eu sei que a autoestima pode ser fortalecida, né, e é algo tão pequeno, então eu vou cuidar da minha autoestima para que isso não desencadeie um transtorno maior, que depois eu tenha mais
mais probabilidade de demorar para sair desse transtorno, que eu tenha que buscar mais ajuda. Então, cuida da autoestima, porque cuidando da sua autoestima, você vai evitar muitos transtornos futuros. Eliane, muito obrigada pela tua presença. E eu quero te perguntar qual mensagem que você poderia deixar aqui para os nossos telespectadores. É um pouco do que eu disse, né? E te agradecer. Eu amei o bate-papo, viu? Muito bom, muito bom. Você é uma excelente comunicadora. Obrigada. Como eu disse, uma pessoa, né, se ela tá com câncer, ela vai no oncologista. Uma mulher que vai partorir, ela vai no obstetra. Uma criança, você leva no pediatra. Então, se você tá com alguma disfunção, né, mental, se você está passando por um sofrimento mental, busca ajuda, né? Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, procure um acolhimento, né, uma escuta que realmente seja profissional, uma escuta qualificada. Então é isso que eu quero deixar para vocês, tá? E obrigada. Eliane, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Foi uma honra tê-la aqui conosco no nosso podcast. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like. Um beijo e até o próximo episódio.